Graças e paz, igreja. Hoje, o pastor Tiago, ele infelizmente não pôde vir. Com certeza você já sentiu a falta dele. Ele passou por um procedimento cirúrgico essa semana e está se recuperando, está em repouso. E está quietinho, com certeza está nos assistindo hoje. Mas a gente está aqui recebendo esse desafio da parte do Senhor, que é compartilhar essa palavra tão preciosa. Sempre é um desafio para mim vir aqui na frente e também um privilégio. Mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. No capítulo 16, a gente vai ler do verso 21 até o verso 23. Mateus 16, do verso 21 até o verso 23. Todos encontraram? Podemos ler? Vamos começar então. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos orar? Pai querido, estamos aqui na tua total dependência, como nós acabamos de cantar. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Se existe algo no nosso coração, na nossa mente, que impede da gente ouvir a tua voz, qualquer tipo de distração, dureza do coração ou da mente, nós pedimos perdão e nesse momento pedimos a tua ajuda para que possamos ouvir a tua voz e simplesmente te obedecer. Esse é o nosso desejo, tem liberdade em nosso meio. Eu sou apenas um canal, um instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, esse ano foi um ano atípico de todos os outros que nós já vivenciamos. O ano de 2020, com certeza, vai ser o ano que vai ficar na história. Eu estava esperando 2020 com muita expectativa, porque eu ia ganhar uma bebezinha, uma menininha, uma princesinha, mas não imaginava que esse ano do nascimento dela ia ser um marco não só para ela ou para minha família, mas para o mundo. Quantas coisas a gente já vivenciou até aqui, né? A gente está no mês de setembro, mas já dava para parar agora e fazer uma retrospectiva. Não, foi muito intenso até aqui e o ano ainda nem acabou. E eu acredito que você, assim como eu e tantas outras famílias, tantas outras profissionais, fizeram planos. Eu estava conversando esses dias com uma colega que falou que planejou casar agora no meio do ano. E com tudo isso, teve que adiar o casamento, a viagem, a questão da formatura, no final do ano a gente não sabe como é que vai ser, se vai ter, como é que vai ser essa questão de aglomeração, se a vacina vai ficar pronta, se é seguro ou não, ainda esse ano ou no ano que vem. Então a gente começou aquele ano cheio de expectativa. Eu lembro que até aqui na igreja mesmo, a gente fez bastante planos como ministério, a gente reuniu as equipes, os professores, anotamos tudo que a gente queria de programação, se organizamos e de repente fomos para acampamento. Lembra do acampamento de verão que foi uma grande bênção? Estávamos ali aglomerados, onde Deus falou, curtimos, brincamos com as crianças. E quando a gente volta, a mídia explode a notícia. Que já estava acontecendo na realidade, né? O vírus já tinha chegado no Brasil, o coronavírus, já tinha chegado na China, assim, depois chegou no Brasil. Só que daí ele foi chegando, e chegou em Ponta Grossa, e chegou em Telêmaco, e chegou em Reserva. Não sei se você lembra aquele dia que o pastor falou assim: gente, vai chegar em Reserva. Aí teve alguns irmãos que falaram: misericórdia, pastor. Mas realmente chegou na nossa cidade, né? Tão pequenininha, mas chegou aqui para nós. Não só chegou na nossa cidade, mas chegou em parentes tão próximos a nós, a nossa família, dentro da nossa casa. Eu, particularmente, tive familiares meus, não aqui do estado do Paraná, mas de outros estados, que pegaram essa doença. Graças a Deus foram curados. E você deve conhecer alguém que pegou essa enfermidade, ou até mesmo suspeitou, por causa que nessa época agora a gente fica, né? Será que eu estou, será que eu não estou? Porque esse período de inverno, de calor, daí vem alguns sintomas. E para se precaver, já faz o exame mesmo. E, claro, causa ansiedade, causa medo. E além da questão da saúde, que muito nos preocupou e tem nos preocupado também, veio a questão econômica. Eu lembro de um dia que eu ainda não estava vindo para a igreja, mas eu estava em casa, um pouquinho antes de começar o culto, eu vi um vídeo que
abalou muito meu coração. Um pai de família que, bem naquela semana, não sei se vocês lembram, que estava todo mundo em casa, ninguém podia sair para trabalhar. E lá em São Paulo eles estavam fazendo protestos, pedindo por tudo para o governador, para eles trabalharem, porque eles não tinham mais o que comer, já tinha acabado todos os recursos da geladeira, da despensa. E lá aquele pai de família estava lá no protesto, e ele recebe uma mensagem da sua filhinha pequena em casa, e ela fala: papai, acabou a comida, papai. Não tem mais nada, a gente está com fome aqui em casa. Ai. E daí aquele pai chora, as pessoas que estão ao redor dele fazem um vídeo, intercedendo para liberar para eles voltarem a trabalhar, todo mundo começa a ajudar aquele pai de família. Mas na realidade aquele pai de família só representou tantos outros pais de famílias que estavam loucos para voltar a trabalhar, para poder levar o sustento para sua casa. Então assim, o Brasil foi abalado na questão da saúde, na questão da economia, e a gente se pergunta diante de tudo isso: onde é que estava o Senhor? Será que foi esses planos que Deus tinha para nós? Os pensamentos de paz e não de mal? Como assim? Onde é que estava Deus em meio a tudo isso? Hoje eu queria conversar com você sobre esse tema aqui. Quando os planos de Deus parecem não fazer sentido. Será que você já parou para pensar nisso esse ano? De repente você foi abalado por maus notícias e de repente você pensa assim: eu não estou entendendo nada. Estava tudo programado. Eu tinha anotado tudo, que eu ia perder alguns quilos com essa quarentena. Eu fiz para engordar. Eu planejei tudo, planejei viagem. E de repente, quando esses planos que o Senhor tinha para nós realmente parecem não fazer sentido. Aí quando eu olho, não para o que a gente está vivenciando, porque, gente, não tem quem não foi abalado por essa pandemia, por essa quarentena. Todos nós fomos abalados. A rotina mudou drasticamente. Só em olhar para vocês aqui, dá aquele aperto no coração, vendo todo mundo de máscara. Nosso contexto de igreja, a gente estava acostumado a terminar o culto, tá aquele barulho das crianças correndo para cima e para baixo, né? A Noêmia, o Caleb, aquela folia, coisa que às vezes a gente, como mãe, ficava: nossa, tem que correr atrás desses meninos, e agora está fazendo uma falta. Então, todos os aspectos nós fomos abalados. Mas, em meio a tudo isso, eu olho para um texto como esse, de uma passagem tão pequenininha, 3 versículos, entre Pedro e Jesus. Quando eu olho um pouquinho antes, o que estava acontecendo um pouquinho antes? Jesus pergunta para os discípulos e fala assim: quem vocês acham que eu sou? E Pedro, ousadamente, ele fala: tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele estava ali confiante no Senhor. Ele estava: não, agora eu entendi pelos milagres, pelas palestras que o Senhor dá, brilhante. Ninguém fala igual o Senhor. Realmente, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí, de repente, esse Jesus, o esperado Messias, chega para ele e fala assim: eu tenho um plano. Mas esse plano é um plano de sofrimento, é um plano de morte. Eu vou para Jerusalém e lá eu vou ser maltratado até a morte. E eu fico imaginando a boa intenção de Pedro. Sabe quando alguém chega para você, ou então você chega para alguém nesse tempo assim: eu acho que eu vou perder o emprego. Já percebi que está faltando cliente na loja, está difícil demais, o patrão está dando conta de pagar a mercadoria, eu acho que eu vou acabar perdendo o emprego. Alguém fala para você assim: não fala um negócio desse não, vai trair maldição. Não, você vai continuar empregado. Ou então uma outra pessoa escuta e fala assim: não, se por acaso você perder o emprego, só lembra de uma coisa: Deus proverá o teu sustento. Então tem 2 pontos de vista. Eu imagino que Pedro, ele era daquele que fala assim: Jesus, para com isso, que conversa é essa que você vai sofrer? Que conversa é essa que você vai ser morto? Não. Ele estava com uma boa intenção de querer encorajar Jesus. Mas Jesus não precisa de encorajamento, porque ele sabe o plano perfeito, o plano completo da história. E eu achei magnífico, olhando na Bíblia a mensagem, eu queria ler para você o finalzinho desse texto. Olha só o que diz. No verso 23, ele fala assim: você não tem ideia de como Deus trabalha. Aí eu fui ver em uma outra versão, que é a nova versão transformadora, que ficou lindo. Diz assim: considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Jesus falando para Pedro: você está olhando só a perspectiva humana, você não está vendo o além. Você não está vendo que Deus já planejou nisso tudo. E ele repreende, ele fala: sai para lá, Satanás. Não vem com essa boca aí não, porque o plano já está tudo esquematizado. Aí Deus já está tudo acertado. Então, de repente, você planejou tantas coisas nesse ano. Mas, aparentemente, você se sente agora meio frustrado, decepcionado, inseguro. Como é que vai ser o mês que vem? Aí vem a ansiedade. Esses dias eu fiz uma enquete na rede social perguntando às pessoas sobre a questão dos sentimentos e as emoções. E foi assim, 90% das respostas sobre essa situação dos sentimentos à flor da pele
falaram sobre a ansiedade, sobre o medo que veio muito à tona nesse período. É normal vir? É normal, nós somos humanos limitados, mas diante disso, eu não posso olhar para esse momento de 2020. Eu tenho que lembrar do Deus da história, o Deus que às vezes ele usa pessoas improváveis, situações improváveis, um momento como esse improvável para abrir portas. Olha só, eu queria conversar um pouquinho com você sobre quando não faz sentido quem Deus usa. Hoje, agora no louvor, sem eu falar com a Luana, ela citou um personagem bíblico que você conhece muito bem, Abraão. O homem conhecido como pai da fé. É verdade. Porém, quando você volta um pouquinho os textos anteriores, Abraão teve medo, sabia? A história de Abraão não se resume só naquele momento de Isaac, não, sim, mas para chegar até lá atrás teve um momento, 2 momentos na realidade, que Abraão, quando estava se sentindo com medo, ele falou que a esposa dele era irmã, porque ele estava com medo de retaliação, de ser preso, de ser morto. Ele mentiu, ele estava com medo. E de repente Deus olha para um homem como aquele, já idoso, com a esposa idosa, estéril, e ele fala assim, viu, eu tenho um plano na tua vida. Mas eu, Senhor, você vai sair de onde você está, vai ser em outro lugar, vai ser em um novo momento, você vai ser pai de multidões. E Deus usa aquele homem improvável da história para ser conhecido como um pai da fé. E uma grande referência, como a Luana falou. Não só ele, a gente lembra de Moisés. Moisés, o homem que quando foi confrontado com o seu pecado, o que ele faz? Ele briga, ele mata, ele tenta esconder o corpo, ele agride. Mas Deus vai fazendo uma reviravolta na vida daquele homem de tal maneira e fala assim, olha, eu tenho um plano para você. Você vai levar esse povo que está aí preso no Egito, vai para a terra prometida, vai ter todo um processo. Não vai ser assim de dia para a noite, não. Vai ter 10 pragas e tal. Mas diante de tudo isso, aí Moisés fala, mas eu, Senhor, mas eu não sei falar. Não tem problema não, vai com Arão. Vou usar os 2 aí. Mas eu, Senhor, mas eu conheço. Senhor, eu conheço Faraó. Eu sei o contexto, como eu morava lá. Eu sei como que é muito difícil. A dureza do coração daquele homem é terrível. Eu sei também, Moisés, mas é você que eu quero usar. E com o decorrer da história, sabe como é que Moisés é conhecido? O homem mais manso que já existiu. Olha que coisa, né? Aquele homem que antes estava agredindo impulsivamente, com raiva, tentou esconder o seu pecado, depois foi conhecido como o homem mais manso que já existiu. Não só ele, a gente olha para a história dos discípulos de Jesus, Pedro, um cara iletrado, um pescador, Tiago, João, pessoas comuns como eu e você, que Deus ousadamente decidiu usar. Não tinha nada, não tinha nenhuma aparência, nenhuma... Nossa, esses aí, realmente, esses aí são os caras. Deus vai usar. Não tinha. Você olhava para eles assim, dependia se ia comer, se ia ter peixe ou não. E Deus decidiu usar aqueles homens improváveis. Davi também, lembra quando Samuel foi ver quem ia ser o futuro rei, chegou lá na casa, né, e foi vendo os irmãos. Eu acho que é esse. Não é, Senhor? Não é? Não. Ah, tem mais um? Sabe por quê? Porque Deus não olha a aparência, Ele olha o coração. E Davi também era um homem improvável que Deus ia usar. Outro é Paulo, você deve lembrar comigo, aquele que perseguia a igreja, aquele que tantas vezes maltratou os servos do Senhor, passou a ser perseguido pelo nome de Cristo. Tantos homens improváveis na história. Porque para Deus não existe algo simplesmente lógico. Abre comigo a tua Bíblia lá em 1 Coríntios. Quero ler com você, capítulo 1, verso 26 ao 30. Olha o que esse texto diz, eu acho ele tremendo, belíssimo. E ele resume um pouco de como Deus trabalha. 1 Coríntios, capítulo 1, 26 ao 30. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu o quê? As coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que nada são para reduzir a nada as que são. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aí quando eu olho para mim, porque eu estou falando da Bíblia. Agora, quando você olha para você, tem alguma coisa bacana em você que você vai dizer assim, realmente, claro que Deus ia me escolher. Não,
Não, é graça, é misericórdia do Senhor. E Ele realmente mexe com a cabeça da gente, porque às vezes a gente faz planos achando que Deus vai usar alguém. Por exemplo, teve uma situação na minha vida, eu era seminarista, a gente ia fazer uma viagem missionária, só que precisava levantar recursos financeiros para aquela viagem. Tinha a questão da passagem, de ida, de volta, os gastos durante aquele mês, naquela cidade que a gente está com os outros alunos seminaristas. E a gente tinha 3 meses para levantar aquele recurso. E a gente fez uma escala de igrejas, que a gente ia visitar e levantar, quer dizer, mostrar o projeto para as igrejas. E eu comecei, todo domingo eu estava na igreja, mostrando o projeto, com fotos, desafiando a igreja a orar, contribuir. Só que a gente ia e assim, o pessoal, que bênção, Deus te abençoe. Que bênção, Deus te abençoe. E eu, poxa, Deus, está chegando o dia da viagem. Ô, Senhor, abençoa mesmo, então. Porque eu preciso de recurso, eu preciso da oração, eu preciso de recurso para ir. Eu estava começando a ficar desanimada, eu falei, será que é para eu ir mesmo para essa viagem, Senhor? E faltavam-se 2 finais de semana, 2 igrejas para mim, e eu já estava sem recurso, a fé já estava indo lá para baixo mesmo. E eu fui numa igreja que eu não conhecia, cheguei lá, uma igreja muito simples, uma igreja super, super humilde. Quando eu li para a igreja, eu falei, uau, o que é que eu vim fazer aqui, né? Tipo, os irmãos, na realidade, eles estão precisando de oferta, de ajuda, como é que eles vão poder ajudar uma seminarista, ou então um povo lá, né, do outro lado do Brasil. E eu falei, Senhor, mas já que eu estou aqui, né, eu vou apresentar o projeto. E fui lá, apresentei o projeto, no final do culto, as pessoas me acolheram com muito carinho, perguntando mais sobre o projeto, e eu falei do projeto, e beleza. Deus te abençoe, amém, tchau. E fui. Aí tinha a última igreja. Aí uma colega falou assim para mim, olha, essa igreja agora você vai ver, você vai conseguir. Se uma pessoa daquela igreja, uma igreja de classe média alta, lá em São Paulo. Então, se uma pessoa só dessa igreja, ela te ofertar, vai ser suficiente para pagar a passagem. Eu falei, uau, Fernando, os vendas ali são tudo... Só para vocês terem ideia, a igreja tinha elevador. Igreja top. Top mesmo. E eu, nossa, então... que eu não consegui nesses 3 meses, eu vou conseguir agora, né? Quem sabe, né, Deus, que agora é o Senhor responde, né? 3 meses esperando, vamos ver. E fui, apresentei o projeto, final do culto, ninguém chegou para falar nada. E eu, Senhor, então, o Senhor está respondendo, então não é para eu ir, não tenho condições. Aí o pastor falou, e aí, chegou alguém para falar alguma coisa? Não, pastor, Fernanda, o pessoal aqui tem uma dureza de coração, tem visão missionária, é difícil mesmo. Então tá, né, pastor? Tá bom, não, obrigada pela oportunidade, tchau. E foi triste. E quando eu estava aquela semana já desanimada, achando que eu não ia conseguir ir mais para aquela viagem, teve um dia que eu estava assistindo aula e de repente alguém bate na porta da sala e quando o professor abre, tinha uma cesta. E naquela cesta tinham várias guloseimas e material de higiene pessoal e estava endereçada para mim. Eu, para mim? Como assim? Eu falei, será que foi o pessoal daquela última igreja lá? Será que, né? Aí, quando eu pego aquele envelope que estava naquela cesta, sabe qual foi a igrejinha que me abençoou? Aquela igreja simples, humilde, que eu não dava nada, que eu não esperava. E quando eu abri aquele envelope, tinha exatamente o valor da passagem de avião de ida, de volta, o recurso para passar o mês, e ainda mais eu ia poder ajudar outras 2 amigas minhas seminaristas. Deus me surpreendeu. Foi um tapa na cara. E eu fiz, caramba, como é que foi isso? Eu fui ligar para lá e daí o pastor falou, Fernanda, você foi embora, as irmãs já começaram a se mobilizar aqui, fizeram cantina, venderam artesanato. E nesse período aí, rapidamente, realmente foi muito rápido, elas conseguiram o recurso e resolveram abençoar esse projeto através da tua vida. E eu, uau! Quando Deus usa pessoas improváveis. Você já vivenciou algo assim? Eu tenho tantas experiências, eu acho que eu passaria a noite inteira só contando experiências de momentos assim. Teve uma vez que eu estava no dia do meu aniversário, não sei vocês, mas às vezes a gente faz aquela reflexão no dia do aniversário, né? Do que conquistou, o que faltou conquistar. E eu estava me sentindo meio frustrada. Eu morava em Prudentópolis na época. Eu estava tristinha, meio frustrada, porque tinha feito tantos planos para aquele ano e não tinha dado certo. E de repente o telefone toca. E era uma colega de trabalho de 1 ano atrás, de outro trabalho. E ela me ligou, e fazia muito tempo que eu não conversava com ela, e ela me ligou para dar parabéns, e no decorrer da conversa, ela não era cristã evangélica, e ela falou, Fernanda, eu queria falar uma coisa para você, eu queria citar um versículo que eu vi esses dias. Sei que você gosta da Bíblia, eu queria citar um versículo. E eu lembro que ela citou o versículo, e com o decorrer do versículo, ela começou a trazer palavras de Deus para mim, de encorajamento, de coisas que só eu e Deus sabíamos. Eu tinha orado algumas coisas para Deus, eu tinha lamentado diante de Deus, porque aquele ano não estava fácil. E, de repente, Deus usa uma pessoa do outro lado do Brasil, que fazia 1 ano que eu não falava, não era nem cristã evangélica,
e decidi usar. Olha como Deus faz, né? Deus realmente, ele surpreende. Ele não é limitado. Deus, ele surpreende. Essa semana, eu estava conversando, esses dias agora, muito recentemente, com uma mãe. Ela me contou uma história tão linda, eu queria compartilhar com você. Mas não é algo que aconteceu recentemente, não. Mas é algo que marcou a família dela e por isso ela testemunhou. Ela disse que um dia ela estava com muita dor, com dor crônica em casa. Estava chorando com muita dor, muita dor. E o remédio era muito caro para passar aquela dor. E tinham se acabado os recursos financeiros e o marido estava angustiado, porque olhava para o lado e falava, meu Deus, minha mulher está desse jeito, de cama, eu não tenho o que fazer, eu não tenho dinheiro para comprar um remédio. E os filhos viram aquela situação, os menores não entenderam, né? Eram tão pequenininhos que não tinham consciência da situação bem, mas o mais velho tinha que ir para a escola e foi com o coração apertado para a escola. Ele estava triste. E quando ele chegou na escola, de repente um amiguinho falou assim, cara, o que é que você tem? Você está diferente hoje, tão quieto. Ah, não, nada, não, deixa para lá. Não, tem alguma coisa errada. Conta aí, o que aconteceu? Não, conta, cara, abre teu coração. Eu falei, não, vou para casa, eu não estou muito bem hoje. Viu, fala, o que foi que aconteceu? Ah, vou te falar, você está assistindo? É que minha mãe está doente, sabe? Ela está lá, deixei minha mãe chorando em casa com dor, não estou nem conseguindo me concentrar aqui nas aulas. E meu pai não tem dinheiro para comprar um remédio. Ah, é? E qual é o valor do remédio? Ele falou, é tanto, mas meu pai não tem dinheiro. Ah, é? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu fiz um bico. Os dois adolescentes. Hoje eu fiz um bico. E olha aqui o que eu recebi. Quando ele tirou o valor, era exatamente o valor do remédio. Está vendo como Deus faz as coisas? E claro que aquele filho, surpreendido pela ajuda de Deus, começou a chorar e... Nossa, cara, eu não posso receber. Ele ficou tão constrangido. Não, você vai agora voltar para casa, compra o remédio para tua mãe melhorar. E ele voltou para casa, contou para os pais, e os pais, meu Deus, como assim? Usou alguém totalmente improvável para abençoar aquela família. E o pai ficou constrangido e falou, não, mas quando assim que eu receber o dinheiro, você vai voltar para o teu amigo, você vai pagar. Esse valor vamos considerar como emprestado. E quando o pai repôs aquele valor para ele em dinheiro e quis voltar para devolver, aquele amigo adolescente, totalmente improvável, não quero. De jeito nenhum, não quero receber. Era para abençoar a mãe, né, desse meu grande amigo naquele momento. Foi Deus que mandou, eu só fiz obedecer. Agora me pergunta se ele era cristão também. Não. Está vendo como Deus faz as coisas? Deus nos surpreende. E esse ano é o ano de coisas improváveis acontecendo. Não é verdade? Tem coisas que nem te surpreenderam esse ano? Balança a cabeça, sim ou não? Deus, ele nos surpreende de maneiras extraordinárias, usando pessoas que às vezes a gente menos imagina. Quando não faz sentido esperar. É duro esperar, né, gente? Qualquer coisa, né? Hoje em dia até a comida é rápida, você vai para o fast food, você quer saborear uma boa comida, não quer esperar tanto. É chato esperar para ser atendido por um médico, né? Tem uma fila enorme na sua frente. Não é legal esperar para nada. Mas principalmente quando você está orando por algo há algum tempo e a resposta não vem. E não faz sentido ficar esperando. Eu fico pensando em José. Olha só, José, ele teve um sonho, você conhece bem a história, o pastor já fez uma série sobre ele aqui. E, de repente, aquele sonho chateia toda a família, né, em especial os irmãos, que levam ele para uma cova, e lá na cova, depois decidem vendê-lo como escravo, depois de vendido como escravo, aí vai lá, e acontece um monte de coisa, que ele vai ser acusado injustamente, vai ser preso. Acontece tanta reviravolta trágica na vida dele, que começou pela maldade dos irmãos. Aí, no final da história, você conhece, ele se torna um grande governador. E ele fala, no final do livro de Gênesis, ele fala assim que todo o mal que os irmãos atentaram para ele se transformou em bem. Por quê? Porque ele, como governador, ele pôde abençoar em vez de amaldiçoar a sua família. Então foi preciso passar todo aquele processo. Talvez eu quisesse livrar ele da cova. Ô meu filho, você está na cova, vem cá, eu vou te ajudar a levantar. Você vai voltar agora lá na casa do teu pai, vai contar o que teus irmãos fizeram, você vai ser honrado, seus irmãos vão ficar de castigo. Não foi assim os planos de Deus. Deus permitiu, vários anos foram se passando, foi tratando no coração de José, no coração dos irmãos, no coração de Jacó. Foi um processo. Talvez você fale assim, hoje eu quero me tornar uma advogada, então dormir e acordar advogada. Não é assim. Tem todo um processo. Jonathan mesmo, imagina, você estudou pra caramba chegar onde você chegou, né? Entender a saúde. É um processo de espera. Quando eu estava grávida da Liz, eu estava louca para conhecer aquele rostinho, né? Que é a mãe que não quer conhecer o rostinho da filha. E com 35 semanas começaram as contrações. E eu fui com aquelas contrações, aquela dor insuportável e tal. Eu fui para o hospital, mas eu achava que eu já ia conhecer ela. E quando eu chego no hospital, o que o médico diz?
Você vai ter que esperar. Mas como assim, doutor? Ela está louca para sair. Realmente, ela está louca para sair, mas você só está com 35 semanas. Se ela vier agora, ela vai para a incubadora. Como assim? Então vamos esperar. É melhor esperar, porque ela não estava pronta para nascer. A espera faz parte dos planos de Deus também. A gente está esperando a vacina, a gente está esperando tanta coisa esse ano. O processo de espera faz parte do plano divino. A espera não é um acidente, é um propósito. Você lembra do que diz o Salmo 40, o verso 1? Tem gente que só pega uma parte do versículo, esperei. Mas o texto fala assim, esperei confiantemente no Senhor. Aí quando eu faço isso, Ele se inclina para mim. Quando Ele me ouve, Ele escuta o meu clamor, Ele se inclina para mim. Quando eu clamo por socorro. Não sei o que você está esperando. Não faz sentido humanamente falar, você esperar tanto. Mas espere confiantemente no Senhor, no Deus de toda a história. Não resuma a tua história a que você está vivendo hoje. Lembra de onde Ele te tirou? É o mesmo Deus que vai te levar para coisas mais profundas com Ele, para você testemunhar. Nada acontece por um acaso. Tudo está nos planos do Senhor, para inclusive nos aproximar mais dEle. Nesse ano, quantas pessoas se aproximaram mais do Senhor, dependeram mais do Senhor, por causa desse processo da espera? Talvez se não tivesse passado pela espera, ia pular isso. Mas por terem que esperar, tiveram que se sujeitar à vontade de Deus. Porque esse ano foi o ano que mostrou pra gente que a gente não é nada. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser famoso, pode ser um Zé Ninguém, pode ser um político, o que for. Todos nós estamos sujeitos à vontade soberana do Senhor. E precisamos esperar o cumprimento da sua vontade. Que nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. E tem aquele versículo tão conhecido que você conhece, Romanos 8, 28, que a gente fala e às vezes nem se concentra no que está falando, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, esse versículo está falando de você, sabia? Inclusive, esse momento que você está vivendo da espera vai cooperar para o teu bem. Quando não faz sentido renunciar. Esse ano a gente teve que renunciar a muitas coisas, né? Eu lembro que quando eu estava esperando eles nascer, eu comprei as lembrancinhas pronta para receber visita, compartilhar da minha alegria. Renunciei as lembrancinhas, estão lá. Até agora, não pude receber ainda as visitas. Raramente alguém conhece. Esses dias, meus irmãos foram conhecer a Liz, porque os médicos fizeram 1000 recomendações ao bebezinho nesse período, tome cuidado e tal. E eu fiquei, poxa vida, com o Caleb já tinha acontecido um imprevisto, agora com ela também. Quantas coisas a gente teve que renunciar? Visita, né, que é tão gostoso. Ou então os passeios, os abraços. Ah, como eu amo abraçar. E a gente teve que renunciar. Teve que se adaptar à tal da máscara, o tal de álcool em gel para tudo. A compra chega e tem que estar limpando tudo, tirar a roupa, tomar banho. Teve que se adaptar a esse novo normal. E teve que acontecer inúmeras renúncias. Na área profissional mesmo, talvez você teve que começar a atender menos no presencial, porque para não ter aglomeração. Ai, que saudade de ver aqui a empresa cheia de gente. Teve que diminuir o horário também do trabalho. Quantas coisas foram acontecendo? É gostoso o presencial das aulas, foi para o online. E a gente foi renunciando e renunciando. E dói, a renúncia dói. Só que toda essa renúncia tem um propósito, né, gente? É para a gente se cuidar, para cuidar de quem está perto da gente, para ninguém mais pegar essa doença e vírus e ir embora logo. Mas imagina o maior exemplo de renúncia. Quem foi? Jesus. Então, nada do que a gente está passando agora, que parece que não vai acabar, nada se compara ao melhor exemplo de renúncia. Quando esse texto que a gente leu lá no comecinho, que ele fala para Pedro, Pedro, eu sei o meu destino, eu sei o que vai acontecer, é sofrimento. Imagina se Jesus chega para você agora e fala assim, ó, eu sei o que vai acontecer com você, você vai sofrer. Você, não, Senhor, não, já estou sofrendo demais. Mas quando você passar por essa cruz, vai vir a vitória.
Para a gente alcançar, às vezes, as promessas, a gente tem que passar por dores mesmo. E Deus, Ele não desperdiça dor. Não desperdiça dor. Seja o que quer que você esteja vivendo, Ele vai se utilizar disso também. O melhor exemplo foi Jesus. Ele teve a dor mais amarga naquela cruz, mas ele fez isso porque ele sabia do propósito maior de Deus, o propósito completo da história. Era a minha e a sua redenção que valia a pena sofrer, porque a história não acabava na cruz e haveria a ressurreição, o resgate dos nossos pecados. Por isso nós temos esperança do amanhã. Se esse plano que Jesus contou para Pedro não tivesse acontecido, o que seria de mim e de você agora? Aí sim, realmente, a gente era para se desesperar com essa pandemia, não teria esperança alguma. Porque a morte era o nosso fim. Mas quando a gente olha para esse plano do Senhor Jesus, Ele nos dá esperança de uma eternidade com Ele. Isso enche teu coração de alegria, de entender que o Deus ao qual nós servimos, Ele não se limita pelas circunstâncias do agora. É um Deus que tem a visão geral de todas as coisas. Como sua postura de fé pode inspirar as pessoas ao seu redor? Diante de tudo isso que a gente está vivenciando esse ano, quando alguém olha para você, ela fica mais desesperada de perceber a tua agonia, a tua ansiedade, ou ela se sente encorajada a olhar para o Senhor da sua salvação? Compartilhe esperança nesse tempo. Porque nesse tempo a gente pode ver assim, realmente teve muitas coisas ruins, mas também Deus está em aberto portas. Nunca o evangelho foi tão divulgado nas redes sociais, na internet, como agora. Agora mesmo esse horário, se você passar a tua rede social, assim, tem várias igrejas ensinando sobre Jesus, chegando em casas que talvez antes não chegariam. Quantas coisas maravilhosas começaram a acontecer. Alguém que perdeu o emprego, eu conheço pessoas assim que perderam o emprego, choraram a dor da perda do emprego, mas se reinventaram, começaram a improvisar e vender alguma coisa que ela criou. As portas começaram a se abrir. Ou então, a pessoa aproveitou melhor aquele momento em família, porque antes era tão corrido, estudo, trabalho, e não tinha tempo para ficar em casa, para fazer um culto no lar. Agora ela pôde aproveitar isso, olhar nos olhos do marido, dos filhos, curtir, valorizar até o emprego, que antes falava assim, acordar para ir trabalhar de novo, nesse frio, hoje está muito calor, e agora, Jesus, muito obrigada porque eu tenho um emprego. Nesse tempo de tamanho desemprego, eu tenho um emprego. Onde muitas pessoas hoje gostariam de estar aqui hoje, sabia? Esses dias a gente estava conversando com irmãos da nossa igreja, que eles choram, gente, com vontade de estar aqui, sentadinho aqui, e são do grupo de risco. Eles falam que eles começam a assistir o culto e começam a chorar de saudade. E você tem esse privilégio de estar aqui. E mesmo essa pessoa não estando aqui presencial, ela tem o privilégio de acompanhar pela internet. Então a gente tem motivo para agradecer, sim. A valorizar essas pequenas coisas que parecem banais, mas são coisas preciosas. Mas diante de tudo isso, eu te pergunto, você tem usado esse tempo da espera, a espera pelo milagre, do livramento do coronavírus, das portas de emprego sendo abertas para todo mundo, da economia subindo novamente, você tem usado esse tempo da espera para compartilhar fé e esperança? Não desperdice esse tempo. Deus, Ele quer usar você. Lembra que a gente falou que Deus, Ele usa pessoas improváveis? Nesse tempo da pandemia, eu com menininha pequena em casa, acordando de madrugada, e às vezes ela acordava 2 da manhã, eu acalmava ela e ia dormir. E nesse processo, para ela acordar de novo, o Senhor começou a me chamar para orar de madrugada. E eu comecei a orar de madrugada, ler a palavra, e tive momentos maravilhosos de experiência com Deus. Só que naquele tempo, Deus começou a me chamar a atenção para algo que eu precisava fazer, e estava relacionado a isso aí. Como é que eu podia compartilhar essa fé? Como é que eu podia compartilhar a esperança? E eu, Deus, mas como é que a gente vai fazer isso agora em plena pandemia? Nem pode presencial. Ele, sim, qual a desculpa, Fernanda? E ele começou a falar comigo através da palavra, através de algumas confirmações. E eu, não, Senhor, acho que não é bem isso que eu acho que você está enganado. Os teus planos não estão fazendo muito sentido para mim, não. As pessoas vão dizer que eu estou querendo me amostrar. Está querendo aparecer na internet. Essa mulher do pastor. Aí vai começar as críticas, vou começar a me expor. Não, Senhor, acho que você está enganado.
E me veio uma ideia. Eu falei, já sei, eu vou pedir uma coisa para Deus. E eu aqui, Deus, tá? Ninguém vai precisar fazer igual, não, tá, gente? Isso foi uma experiência minha com Deus, tá? É algo muito particular. Deus foi falando comigo de várias formas, mas eu queria, assim, porque eu sou meio burrinha. Eu falei, Deus, eu preciso entender se realmente é da tua vontade que eu faça isso para mais pessoas. Porque eu comecei com uma estratégia. Comecei devagarinho, compartilhando versículos bíblicos com pessoas próximas a mim. E sempre alguém dava um retorno, todo dia. Tinha pelo menos uma pessoa que dava um retorno e falava, Fernanda, esse texto, Deus está falando comigo. Era exatamente o que eu precisava. E a pessoa começava a compartilhar o que ela estava vivendo. Eu falava, caramba, realmente a palavra de Deus não volta vazia. E aquilo me motivava a continuar compartilhando aquilo que eu li na minha devocional da madrugada. Eu compartilhava logo cedo com as pessoas. E Deus falando, viu, mais gente está precisando, o povo está sedento. Esse tempo de pandemia, o povo está mais sensível à minha voz. Aproveita essa oportunidade. Eu, mas Senhor. Aí eu disse, tá bom, vamos fazer o seguinte, Deus. Há um ano atrás, eu fui pregar numa igreja. E eu fui com a Lenise. E a Lenise, ela filmou a pregação. E ela, no final do culto, ela falou assim, Fê, eu filmei a gravação, você quer que eu te mande? Eu falei, eu quero, é bacana a gente ver, né, os micos que a gente paga. Falei, não, eu quero assistir, quando chegar em casa, quero ver. E assim passou, e a Lenise nunca me mandou aquela gravação. E passou e eu esqueci. Mas aquele dia eu estava orando e eu lembrei. E eu falei, Deus, uma coisa aqui só, pai e filha, ninguém precisa saber. Pastor Tiago, ninguém precisa saber. Se realmente for do Senhor, que é para me expor mais, nesse tempo de pandemia na internet, com palavras de edificação, de fé para as pessoas, nesse sentido, ainda essa semana, até o final dessa semana, não sei como, não sei por quem, mas esse vídeo precisa chegar até mim. Fazia um ano, né, que isso tinha acontecido. E eu passei a semana com plena convicção. É impossível, acho que ela nem lembra mais. E fui passando a semana e já tinha certeza. Não, Deus, eu acho que era coisa do meu coração. E chegou no último dia da semana, quando eu abro o meu olho, estava me levantando, peguei o despertador e olhei, tinha uma notificação, chegou um e-mail da Laíse, a irmã da Lenise. Mas da Laíse, a Laíse tem meu e-mail, nem sabia que ela tinha meu e-mail. Aí quando eu entro para ver, o que era? O vídeo de um ano atrás. Na hora eu me arrepiei toda, eu falei, como assim, Senhor? Laíse? Aí mandei mensagem para ela, Laíse, por que você mandou esse vídeo para mim? Ela, Fê, eu estava aqui mexendo no meu computador, eu não sei como, não sei se a Lenise me mandou, ou se ela colocou aqui no meu computador, mas eu resolvi te mandar. Você? Tá, obrigada. Eu mandei para a Lenise, nossa, Fê, eu nem lembrava, mas eu lembro que ela até falou assim, eu lembro que eu ia passar para o Leandro, o computador da igreja, para te passar, mas esqueci, passou. Realmente, já fazia um ano, né? Resumindo, naquele último dia da semana, a Laís me mandou aquele vídeo. Eu não estou falando para você fazer, agora sim, se chover, eu tô à vontade. Não, não é isso não. Foi um conjunto de coisas que eu pedi para Deus. Eu não vou compartilhar todas, mas essa foi uma das situações que para mim era impossível de acontecer e aconteceu. E na hora eu falei, caramba, o Senhor quer que eu compartilhe mais a minha fé. Mesmo em tempo de pandemia, eu não tenho desculpa. E daí você deve ter percebido, eu comecei a abrir um grupo de edificação, tanto pelo WhatsApp como pelo Telegram, tenho compartilhado as ministrações, e graças unicamente ao Senhor, gente, eu não estou querendo aparecer, isso não é o objetivo. Eu quero que pessoas sejam encorajadas. E eu me alegro, porque eu sou uma pessoa improvável. O que tem em mim para o Senhor me usar? Para falar em público, dá frio na barriga, eu tremo, dá super nervoso. Mas se eu estou aqui, é simplesmente porque eu renuncio a mim mesma. Lembra da renúncia? Aí quando eu renuncio, eu faço a vontade de Deus, que é compartilhar fé, compartilhar esperança. Em vez de eu pegar a minha rede social para ficar só compartilhando meme, é legal, é engraçado? É. Vamos ter bom humor, sim, também é legal. Mas em vez de só usar minha rede social para fazer briga política, agora pertinho, né, das eleições, não, eu posso compartilhar fé, eu posso compartilhar esperança. Através de um versículo, através de uma oração. Os líderes dessa igreja têm feito isso. E eles têm recebido um feedback de pessoas que estavam desanimadas, cansadas. De repente alguém orou por ela, no dia que ela nem conseguia orar. Compartilhe esperança. Se Deus está permitindo esse tempo de espera, não desperdice. Renuncie a você mesmo. Eu vou me expor. Exponha Jesus através de você. E essa pergunta não é uma pergunta para ficar no ar, não. Eu quero que você reflita, meu irmão. Como sua postura de fé pode inspirar as pessoas ao seu redor?
Você lembra de alguém que nesse período agora, de isolamento social, de quarentena, de pandemia, chegou para você e falou: você foi um instrumento da parte de Deus para me inspirar em Jesus, na palavra? Ou não? Se não, eu te digo, você está desperdiçando essa dor, esse tempo. Se levante como boca de Deus. O povo está sedento. O inimigo está a todo vapor, querendo tragar famílias. E às vezes basta um clique para você compartilhar a esperança. Isso eu estou falando do online, mas e o presencial? Se você tiver oportunidade, abre a tua boca. Você talvez seja improvável para isso, mas é você que Deus quer. Você não merece, eu não mereço, mas Ele quer nos usar. Que nesse tempo de espera, você renuncie a você mesmo. E você compartilhe. Eu não sei falar. Compartilhe os cultos da nossa igreja. Compartilhe as lives que têm edificado pessoas. Aí fica compartilhando notícia ruim. Para trazer mais desespero para o povo. Faz uma autoanálise. A maioria de vocês aqui tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram. Se não tem, uma hora vai começar a ter, porque hoje em dia está todo mundo nesse meio, até se reinventando profissionalmente. Tem gente que nunca imaginou que ia ter Instagram, teve que fazer para divulgar o seu produto nesse período. Aí a gente quer divulgar o produto, mas Cristo não. O que vão pensar de mim? O crentinho. Que a gente diminua e que o Senhor cresça através de nós. Se você é o improvável, essa palavra é para você. Lembre-se, quando os planos de Deus não fazem sentido, quando esse ano não estava fazendo sentido para você, se levante como boca de Deus. E que nesse período de espera, você possa ser um instrumento de edificação. Então hoje, olhe para você, qual é a desculpa que você tem dado para não ser essa boca de Deus? O mundo está sedento. Pessoas estão desistindo da vida. E você conhece essa palavra. Você tem o segredo de como essa pessoa ser restaurada, porque você tem Jesus para compartilhar. Então, o meu desafio para você hoje, meu querido irmão, está esperando? Espera confiando. Espera renunciando a você mesmo. E compartilhando, sem desculpa, a tua fé. Feche os teus olhos nesse momento, vamos falar com Deus. Peça ajuda ao Senhor, peça perdão também. Coloque as tuas limitações diante do altar do Senhor. Se você hoje fez uma análise e pensou: Deus, eu perdi tanto tempo, a gente já está em setembro, e até agora eu não levei uma pessoa para ti. Pede perdão a Deus por isso. Que isso possa constranger o seu coração. Existem almas sedentas do Senhor. E essa palavra transformadora que você recebeu um dia não é para você guardar para você. Mas renuncia ao teu eu e compartilha a tua fé. Senhor, quando nós olhamos para as nossas inúmeras limitações, as nossas lutas, às vezes o nosso coração enganoso vai nos dizer: vamos esperar essa fase passar e depois eu começo a fazer isso. Mas nós sabemos que isso é uma grande mentira. Que o Senhor quer nos usar nesse tempo da espera. Espírito Santo de Deus, nos perdoa e nos ajuda a inspirar a fé de outras pessoas, a compartilhar a esperança com quem está triste hoje, com quem precisa de uma palavra de redenção. Se até o teu filho Jesus foi para a cruz, se renunciou para levar esperança de eternidade e salvação, quem dirá nós? Se o Senhor usou pessoas como Abraão, Moisés, os teus discípulos, pessoas improváveis, o Senhor pode nos usar. Estamos aqui para dizer: estamos à tua disposição. Não sabemos falar, não temos os melhores recursos, mas nós temos o principal, o teu Santo Espírito. Estamos à tua disposição, Deus. Mesmo quando tudo parece incerto, quando parece que o Senhor se enganou, quando parece que os nossos planos foram frustrados, nos lembra que os teus planos jamais serão frustrados. Quando tudo parece não fazer sentido,
nós precisamos olhar para o Senhor. Porque o Senhor sabe o melhor jeito de trabalhar na nossa vida. Por isso, esperei confiantemente no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Em nome de Jesus. Amém.